Mesmo com 5 técnicas contra o Rei das Maldições, o Yuta não conseguiu abrir caminho para um contra-ataque avassalador até revelar sua 6ª técnica, os cortes do Sukuna. De uma forma magistral, o Yuta foi conseguindo criar ali alguns campos para utilizar algumas técnicas e ao mesmo tempo criar um caminho para utilizar os cortes do Sukuna. Mesmo que as 5 técnicas não tivesse batendo com qualquer espécie de ideia para conseguir vencer o Rei das Maldições, o Yuta sabia que a 6ª técnica, os cortes do Sukuna, poderia abrir brechas na defesa do Rei das Maldições. Mas como que o Yuta conseguiu os cortes do Sukuna? Tendo que ele acabou de chegar no campo de batalha. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers no mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então falar aqui sobre a aquisição máxima do Yuta, como ele conseguiu os cortes do Sukuna. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês comprarem os seus mangás na Amazon. Vocês podem comprar os seus mangás de Jujutsu Kaisen por lá e também de outras obras. Fazendo isso, você acaba nos ajudando com uma comissãozinha sem acrescentar nada no valor final da sua compra. Isso faz com que a gente consiga trazer mais conteúdos extras, mais conteúdos legais e com uma edição aprimorada. Então, você vai comprar lá qualquer coisa na Amazon, seja ali através do seu notebook, seja um Kindle, um tablet, compre através dos nossos links. A luta do Yuta e Itadori contra o Sukuna começou de um jeito frenético. Mesmo usando 5 técnicas, eles mal conseguiram fazer alguma coisa contra o rei. A forma como toda a batalha foi sendo afunilada para um sentido de que o Yuta conseguisse colocar alguma pressão no Sukuna vai sendo lapidada, vai sendo cortada através das habilidades e dos poderes do próprio Rei das Maldições. Com falas até mesmo do Yuta de que se não fosse o Satoru Gojo, talvez eles já teriam morrido. Ou até mesmo o medo do Itadori sobre o que poderia acontecer caso eles não consigam vencer o Sukuna dentro da barreira. Em uma página do capítulo, o Sukuna até mesmo questiona se Yuta já havia usado tudo que tinha, contando todas as técnicas já utilizadas. Porém, o Yuta ainda tinha uma carta na manga, dizendo que até mesmo contra o Sukuna era possível criar brechas usando técnicas que ele nunca havia visto antes. Ele nunca tinha visto sendo usado contra ele, mas ele viu muito essa técnica. Usando a visão do Charles, o Yuta consegue a katana que tem os cortes do Sukuna, e assim usa o clivar contra o Rei das Maldições. O corte, que parece ser superficial no primeiro quadro, vai aumentando sua potência ao longo do segundo, o que muita gente acabou interpretando errado no capítulo 250, de que o corte do Yuta para cima do Sukuna foi um corte superficial. Não, esse corte foi cortado no final do capítulo, bem no momento em que ele estava crescendo para cima do Sukuna. Nós temos ali um corte superficial acontecendo no primeiro quadro, e no segundo quadro o corte já está até mesmo afetando os olhos do Rei das Maldições. Então, no momento em que o corte iria progredir no seu efeito, acabou-se o capítulo. Isso deixa o Sukuna surpreso ao pensar que aquela era a sua técnica, sem entender muito o que estava acontecendo. Tanto ele quanto também nós não entendemos muito bem o que estava ocorrendo naquele momento. O que sabíamos é que o Sukuna teve sua técnica copiada e que o Yuta teve êxito em fazer isso. E é claro que essa situação do Yuta levantou a grande pergunta de como o Okutsu conseguiu os poderes do Sukuna. Qual foi a forma dele de ter conseguido dominar essa habilidade? E é aqui nesse vídeo que vamos trabalhar com 3 possibilidades e vamos dar os pontos fracos e fortes para cada uma delas. É importante notar que esse feito da Rika com o Yuta precisa ser bem elaborado para não cairmos em contradição com as informações que já temos no mangá. Então, vamos analisar tanto os pontos que foram colocados para nós na história, quanto também as falas de Gege Akutami no guia oficial da história.
Vamos começar então com a possibilidade da Arika ter comido alguma parte do corpo do Itadori. No capítulo 220, o Itadori diz que a Shoko lhe falou que ele se tornou um objeto amaldiçoado embebedado da energia amaldiçoada do Sukuna. O que, se a palavra do Gojo ainda vale de alguma coisa relacionada sobre suas perspectivas no começo do mangá, de que Yuji manifestaria as técnicas do Sukuna com o tempo, Arika pode ter comido uma das partes do Itadori e acelerado esse processo com esse mês de treinamento, na forma até mesmo como Yuta ali acabou explicando que eles trapacearam, adquirindo assim os cortes do Sukuna dessa forma de acelerar o processo. A questão é que essa é uma possibilidade bem pequena de acontecer. Isso porque a energia reversa do Itadori parece ser algo diferente do que vimos até agora. Na batalha do Sukuna contra o Gojo, por algum motivo, o Itadori ainda estava com o dedo faltando que havia sido arrancado pelo Sukuna quando ele trocou de corpo com o Megumi. Mas, agora, durante a luta, ele regenerou o seu dedo para lutar contra o Sukuna. Sem contar que quando ele usa a energia reversa, ele parece morder a sua mão, morder o seu braço por algum motivo na qual nós não sabemos. Ou seja, essa possibilidade é quase impossível, porque se o Itadori conseguisse regenerar seu dedo com a energia reversa quando bem quisesse, ele teria feito isso. Ou seja, em seu estado normal, se o Itadori perde uma parte do seu corpo, dificilmente ele consegue regenerar. Parece que o Itadori pode realmente se curar. Para ele ter essa cura, ele precisa estar com esse modo bizarro em seu braço ativado. E quando esse modo desaparece, tudo volta ao estado anterior antes de ativar esse modo bizarro em seus braços. É claro que ainda existe a possibilidade do Yuji dar uma parte de si estando nesse modo, mas eu acho muito difícil o Gege seguir por esse caminho, sendo que existem possibilidades muito melhores de serem exploradas. O segundo ponto é que Arika comeu a mão do Sukuna que o Higuruma cortou. Quando o Higuruma acerta o golpe no capítulo 247 com a espada executora, o Sukuna arranca sua mão, o que deixa ali ela jogada perto deles. Se analisarmos o decorrer do capítulo 247 e 248, o Itadori e o Sukuna não saem do lugar em que a mão do Ryomen é arrancada, o que poderia reforçar a ideia de que Arika comeu a mão do Rei das Maldições assim que chegou no campo de batalha. O problema é que a sequência da cena no capítulo 249 não reforça essa ideia, já que vemos o Yuta tendo seu monólogo e a Arika ficando para trás do Sukuna sem fazer nada. Temos uma pequena batalha entre eles, mas a Arika sempre está à mercê do Yuta, sem procurar ou sem parecer procurar a mão do Rei das Maldições. E logo depois, temos a expansão de domínio. Então, analisando friamente a sequência dos quadros, é quase impossível ter sido a mão que o Higuruma cortou que despertou as habilidades do Sukuna pro Yuta. Mas sabe o que não é impossível para sua mão? Deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem saber como o Yuta conseguiu usar a técnica do Sukuna. Então temos a terceira e última opção, que é a Arika ter comido o último dedo do Sukuna e assim adquirido os poderes do Rei das Maldições. De acordo com o Sukuna no capítulo 222, Gojo havia escondido o 20º dedo para que Itadori nunca recebesse a pena de morte quando juntasse todas as partes de Ryomen, o que faria um puta sentido, já que Gojo pode ter dado o dedo do Sukuna pro Yuta em sua viagem para a África, quando foi encontrar o garoto ao lado do Miguel, na cena pós-crédito na qual nós observamos no filme de Jujutsu Kaisen Zero, com um aviso sobre as coisas que poderiam acontecer no evento de Shibuya, ou algum ataque que poderia ser organizado, na qual Gojo já estava premeditando. Isso porque com o dedo fora do Japão, seria impossível Sukuna ter acesso a ele, e com a Arika em sua posse, também dificultaria aos superiores de conseguirem qualquer comando para executar o Itadori. Gojo pode também ter dado o 20º dedo pro Yuta no time skip de um mês, e isso será aquilo que o professor queria tanto experimentar, que é falado no capítulo 221. Seja por onde foi dado esse comando pro Yuta ficar com o 20º dedo do Sukuna, o que importa é que sua absorção deu certo. E agora o Yuta consegue usar os poderes do Rei das Maldições. Mas é claro que esse ponto também tem alguns apontamentos para uma possível falha no que pode ser interpretado.
Para isso, vamos ao guia oficial de Jujutsu Kaisen para ver algumas perguntas que Gege Akutami respondeu sobre os dedos do Sukuna. O editor pergunta a Gege se maldições conseguem manifestar a consciência do Sukuna, e Gege responde que não. Espíritos amaldiçoados não têm a capacidade de se tornarem receptáculos. A pergunta aqui não tem nada a ver com a capacidade de manifestar as habilidades do Sukuna, mas é dito que maldições não conseguem manifestar a consciência do rei. Isso porque, como sabemos, o Sukuna era um objeto amaldiçoado e para manifestar sua consciência ele precisava usar um corpo humano. Porém, em nenhum momento é mostrado as maldições manifestando as técnicas do Sukuna quando absorveram seus dedos. Será que isso é por causa da habilidade exclusiva que a Rika possui de conseguir copiar as técnicas de outros feiticeiros? O Ryu percebe isso no capítulo 180, de que Yuta manifestou os poderes da Uro depois da Rika ter comido o braço da feiticeira. Então, se nenhuma maldição consegue absorver os poderes do Sukuna, como a Rika consegue fazer isso? Ela consegue fazer isso porque ela não é mais uma maldição. Nós não sabemos o que a Rika é atualmente, mas sua função é muito parecida com a de um Shikigami. Mesmo Yuta perdendo o uso da sua técnica após a expansão de domínio no capítulo 179, a Rika não desapareceu. Por isso ela não é basicamente a técnica dele em sua essência, por mais que o guia oficial diga que a técnica do Yuta seja ela. Assim, nessa conexão, o Yuta consegue usar as técnicas que a Rika absorve como um Shikigami, da mesma forma como o Mahoraga se adapta às técnicas quando o Leme gira. Mas só para deixar claro que a Rika não é um Shikigami, porque nunca foi confirmado isso no mangá. Então, juntando a resposta inicial de Gege Akutami sobre esse assunto, faz sentido a Rika não ter manifestado a consciência do Sukuna, porque ela não tem um corpo humano. E por isso fica nítido do porquê que o Sukuna não sabia que o Yuta poderia utilizar a sua técnica. Além de que ela absorveu o dedo e conseguiu usar a técnica do Sukuna porque os dedos do Rei das Maldições ainda fazem parte do seu corpo, já que no guia oficial e no mangá é dito que os dedos são partes do seu cadáver. O que deixa sucinto que bate com pontos trazidos até agora no mangá, de que Yuta precisa comer parte dos corpos para manifestar o seu poder. Pelo menos é o que a gente entendeu até agora. Porém, por que o Sukuna não sentiu o poder dele estando tão perto assim do Yuta? O Joe não tinha falado que o Sukuna funcionaria como um radar para esses dedos? A questão é que no guia oficial, Gege explica que o Gojo se precipitou neste assunto. O Sukuna pode senti-los, mas não em todos os campos. Gege Akutami diz o seguinte no guia oficial: é praticamente impossível para ele colher informações dos dedos que estão selados ou que foram absorvidos por espíritos amaldiçoados. Ele continua dizendo que no máximo o Sukuna consegue sentir se eles estão próximos ou não. No caso dos dedos que não estão selados, o Sukuna é capaz de ter uma vaga noção da situação ao seu redor. Foi o que aconteceu quando ele elogiou o Fushiguro depois da luta na ponte Yasuhachi. Ou seja, o Sukuna dificilmente consegue sentir os seus dedos quando estão selados ou absorvidos por espíritos amaldiçoados e coisas parecidas. Para mim, tá um pouco claro que de todas as possibilidades possíveis, o Yuta ter comido o dedo do Sukuna é o que mais faz sentido. Explicaria até mesmo porque raios o Gojo não quis lutar contra o Sukuna no capítulo 221, quando o rei não estava no máximo das suas habilidades e poderes. E ao mesmo tempo, daria garantias sobre o que o Yuta poderia fazer em um plano D, como estamos acompanhando agora. Já que já observamos o Gojo entrando em campo, observamos o Kashima entrando em campo, o Higuruma, e agora o Yuta e o Itadori partem para cima do Sukuna para lhe derrotar. E se você ficou interessado sobre o assunto, veja o vídeo também na qual eu explico com detalhes como o Yuta consegue suas habilidades. E sobre o possível domínio do Itadori, também temos um conteúdo bem interessante sobre este assunto.